Bom, queridos, hoje, no meu tempo de oração, no meu tempo com o Senhor, para quem não sabe, nós temos uma torre de oração aqui na igreja todo dia, durante a semana, de segunda a sexta. Eu estou aqui na igreja das 7 horas da manhã às 8h30 da manhã, telão ligado, louvor rolando, e aqui nós estamos orando, buscando a presença de Deus. Então, quando você quiser vir, fique à vontade. Algumas pessoas vêm, chegam, saem, oram, saem, não tem problema. É realmente bênção demais. Se você quiser, estaremos aqui. Porém, hoje eu senti muito forte nesse tempo de oração, de ministrar algo que eu creio que nós precisamos receber em nossas vidas, porque vivemos em dias desafiadores. Vivemos em dias que, se você olha, por exemplo, pela internet, pelo jornal ou por tudo, você acaba vendo quase que uma guerra acontecendo. Você vê situações que estão acontecendo não só no Brasil, mas fora do Brasil. Tive uma conversa com meu irmão que joga bola lá na Itália, acho que mais de 10 anos, se eu não me engano. Ele é profissional de salão, goleiro, tá lá. E eu falei, e aí, cara, como é que estão as coisas? Ele falou, cara, delicado como sempre, né? Aquela incerteza do amanhã, você não sabe, tem que sair, tem que isso, tem que aquilo. Quando você for sair, você tem que falar porque você vai sair, aquele controle, aquela coisa. Ele falou, cara, desafio. E nós vemos que então não é apenas nosso país, mas também fora, situações estão acontecendo. Porém, vivemos dias onde muitos têm se encontrado sem motivação, onde muitas pessoas, elas olham para sua vida no futuro e a visão do futuro não parece ser clara. Alguns não conseguem enxergar o que Deus tem para a vida deles no amanhã. Alguns, a única coisa que conseguem enxergar é escuridão. E a luz que aparece no fim do túnel, eles falam, é esperança. Não, é o trem que está vindo de frente com ele. Ele fala, mano, agora a casa caiu. Eu achei que a luz que estava vindo era esperança. Não, agora é o trem que está vindo ao meu encontro. Então vai ser bomba de novo. Alguns acabam olhando para as suas vidas e acabam percebendo que as promessas do Senhor parecem correr deles. O texto de Deuteronômios fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, mas a pessoa chega num ponto que ela está tão delicada que parece que as bênçãos estão correndo dele. Parece que ele, ao invés de viver aquilo que Deus tem, parece que as bênçãos não batem na vida dele, não chega na sua vida. E dentro de nós ficamos muitas vezes abalados, mexidos, pensativos. Muitas vezes não verbalizamos, muitas vezes não colocamos para fora. E eu sei, é algo nosso. E muitas vezes parece que o Provérbios 13:12, a parte A, faz parte da nossa vida, que diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Então parece que as coisas que não têm acontecido, as promessas que o Senhor tem feito, prometido para nós e ainda não estão se cumprindo, as páginas que não estão sendo viradas nas nossas vidas para realmente algo novo surgir, nós muitas vezes nos pegamos assim. Essa esperança adiada faz o coração ficar doente. Dentro de nós começamos a ficar abalados, começamos a ficar chocados, começamos a ficar impactados, mas no sentido, Deus, aonde você está? Cadê as coisas que não parecem estar mudando? Parece que está tudo na mesma, ou até mesmo pior. E aqui é delicado, porque quando as coisas não parecem sair do lugar, quando tudo parece estar sem rumo, sem direção, esse é um momento muito delicado em nossas vidas. É um momento onde nós começamos a questionar algumas coisas, e principalmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Começamos a permitir muitas vezes que pensamentos e palavras destruidoras comecem a ganhar espaço ou tentam penetrar as nossas vidas. Porém, nesse momento nós devemos lembrar o que diz no Salmo número 1. E hoje eu queria ministrar aos nossos corações no Salmo número 1, os 3 primeiros versículos. Na verdade vai ser um versículo apenas, mas eu vou começar do versículo 1. Os Salmos é um dos livros mais lidos da palavra de Deus. Talvez você é um que tem o costume e tem
essa rotina de sempre ler um salmo, talvez durante o dia. Tem alguém que tem esse costume aqui? Deixa eu ver. Ler um salmo, um versículo aí. Sempre tem alguém, glória a Deus. Bênção demais. Porém, hoje o Senhor colocou algo no meu coração para ministrarmos justamente nesse momento do Salmo número 1. É um salmo, o Salmo número 1, ele dá uma introdução praticamente todo o restante desse livro. Porque o Salmo número 1, ele fala de coisas que o homem precisa fazer, decisões que ele precisa tomar, ações que ele precisa ter na vida dele para viver realmente algo poderoso e maravilhoso. Então, quando você pega para ler o Salmo número 1, você vê que é quase que realmente uma introdução para todo o restante do livro. E o Salmo número 1, ele começa falando algo muito forte. Ele começa assim: bem-aventurado. Toda vez que você vê essa palavra bem-aventurado, está falando de alguém muito feliz, de alguém que está realmente pleno. Então, bem-aventurado, feliz, alegre, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui você já vê que ele dá um trilho. Existem momentos que nós temos que decidir na nossa vida quem nós queremos ouvir, que tipo de pessoa que nós queremos caminhar, que tipo de pessoas que nós queremos estar junto. Mas ele continua: antes o seu prazer, repete comigo, o seu prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Até aqui. Aqui nós podemos pegar desde o versículo 1 e versículo 2 muitas coisas, mas eu quero focar mais no versículo 3 e vou usar um pouquinho do versículo 2. É muito interessante que ele já começa a falar nesse salmo sobre o versículo 1 de decisões que nós devemos tomar. E isso é uma coisa que eu e você devemos fazer. Nós devemos pensar muito bem quem nós queremos ouvir, o que nós queremos se envolver, que lugares que nós queremos frequentar, que dependendo do lugar aonde você vai te levar para perto de Deus e outro para longe de Deus. É uma decisão que você tem que fazer. E aqui ele fala no versículo 2 que a pessoa ela tem um prazer. O homem bem-aventurado, ele não anda no caminho dos ímpios, mas antes ele tem prazer. O seu prazer está na lei do Senhor. Então tem prazer na palavra de Deus. E ele começa no versículo 3 a comparar essa pessoa, esse bem-aventurado, a uma árvore que é plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E aqui é interessante que essa comparação do homem com a árvore, na verdade, se você reparar na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em muitos momentos você vai ver esse paralelo, você vai ver essa comparação do homem sendo comparado com árvore. Você muitas vezes vai ver isso, ilustrando o Senhor falando, porque era uma maneira muito, muito clara das pessoas poderem entender. E talvez hoje para nós também não será diferente, nós vamos conseguir entender isso. Você vê, por exemplo, o próprio Senhor Jesus dizendo, em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira, e meu pai, é o agricultor. E ele fala que nós somos o ramos, ele vai para frente falando sobre isso, mas ele fala, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Então aqui o Senhor Jesus, ele está realmente colocando a vida dele, comparando a vida dele com uma videira, e o Pai, Deus, é o agricultor. Então aqui você vê mais um momento, essa comparação, esse paralelo, esse momento interessante. Só que aqui o texto fala que é interessante, não apenas aqui, mas em muitos lugares, como eu disse, você vê que essa comparação do homem com árvores ou com plantas, ele sempre traz aquela perspectiva, ou sempre traz aquela seguinte visão, que não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins, da mesma forma não tem como árvores ruins produzir bons frutos. Então aqui nós já falamos um tempo atrás sobre fruto, então não vou entrar nesse assunto, mas é para entendermos que em muitos momentos nós vamos ver isso na Bíblia. A Bíblia realmente falando de árvore e comparando e trazendo algo, uma analogia, ou talvez uma simbologia para as nossas vidas hoje. E os Salmos aqui, ele fala disso. Ele fala que esse homem, essa pessoa que é bem-aventurado, que não vai no conselho dos ímpios, antes tem o prazer na lei do Senhor, ele compara com uma árvore plantada. E é interessante que essa árvore plantada, essa palavra plantada no original hebraico, fala de transplantar.
Então, se nós olharmos de acordo com o dicionário, a palavra transplantar significa mudança de planta do viveiro para o local definitivo. Então, quando fala de transplantar, é você tirar algo de um lugar e você colocar em um lugar definitivo. Se nós pensarmos aqui, a primeira coisa, o primeiro paralelo que esse salmo traz para nós é: eu e você, nós fomos alcançados por Deus e agora nós fazemos parte do reino de Deus. Eu e você, nós fomos alcançados pela palavra do Senhor, e essa palavra penetrou a minha e a sua vida, e nós agora decidimos caminhar segundo a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, como nós ministramos domingo, nós agora, ao recebermos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós começamos a fazer parte do reino de Deus. Então nós saímos debaixo do império das trevas e nós fomos transplantados agora para o reino da luz do nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Então nós fomos arrancados de um lugar e agora nós estamos definitivamente juntos, plantados, firmados no reino do nosso Senhor, e nós precisamos permanecer ali. Então aqui ele fala que é uma árvore plantada. Agora, se nós entendermos, nós fomos alcançados por Deus e agora fazemos parte do seu reino, porém agora nós precisamos aprender a receber as direções, as orientações segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque uma árvore, quando ela é plantada em um devido lugar, naquele local, agora a partir daquele solo, ela começa a receber tudo que está relacionado àquele solo. Ela não consegue mais buscar nutrientes, ou seja o que for, para ela crescer no antigo lugar que ela estava, porque ela saiu daquele local e agora ela está firmada nesse local, e a partir daqui ela precisa se adaptar naquele solo, penetrar naquele solo, para que ela realmente faça com que as suas raízes cresçam. E ela começa agora a buscar tudo o que é necessário para crescer, fortalecer e também dar fruto. Então, da mesma forma somos nós, eu e você. Ao sermos alcançados pelo Senhor, nós agora entrarmos no reino do Senhor, nós precisamos entrar no solo desse reino, ou seja, nós precisamos que tudo que a palavra do Senhor, tudo que o reino de Deus ministra, é o que vai fazer a gente crescer, é o que vai fazer a gente amadurecer, é o que vai fazer com que eu e você possamos ser pessoas transformadas, pessoas mudadas e recebendo tudo que é necessário para crescermos a cada dia mais. Porém, essa árvore que foi ministrada aqui nos Salmos, ela não é plantada em qualquer lugar. O texto fala que essa árvore, ela é plantada junto à corrente de águas. Então você percebe que aquela pessoa que está plantando essa árvore, põe o versículo 3 para mim, por favor. Ela fala que ela foi plantada junto à corrente de águas. Então aqui nós observamos que para as árvores se manterem de pé e produzirem frutos, é necessário estarem próximas das águas. Quando você olha, eu ainda não estive lá em Israel, mas um dia podemos estar em nome de Jesus, aleluia. Quem topa junto nessa? Eita glória, hein? Tá Jesus aí, vamos parcelar até Jesus voltar, aleluia. Vamos meter no plástico, vai. Bora Jesus, move em nome de Jesus. Aí Jesus está voltando já amanhã, eita glória. Aí fica pra galera pagar, nós vamos ser arrebatados. Aí vai ser bênção demais, Jesus voltou. Outro dia falaram assim: ah pastor, eu tô comprando tudo que pode, Jesus vai voltar mesmo e já era, vai ficar tudo pra galera do 666 pagar esse negócio. Falei, meu irmão, você é doido demais, Jesus amado, bora. Mas aqui, cuidado com isso, tá gente, pelo amor de Deus. Imagina aí, mano, quanto que é esse negócio aí? É meu, mano, torra no plástico, vai, Jesus vai voltar, aleluia. Então tem que ter muita graça e sabedoria, em nome de Jesus. No Mergulhando na Palavra, nós podemos falar sobre esse assunto que vai ser bem legal. Então aqui, se nós olharmos, eu não fui lá para Israel, mas devido aos comentários bíblicos, devido a materiais de estudo que hoje, graças a Deus, nós temos muito, nós conseguimos pegar e ver algumas geografias. Então, por exemplo, você vê que lá a terra é muito árida,
o contexto deles é um contexto bem delicado. E alguns comentaristas falam que eles precisavam fazer canais de água. Então eles precisavam puxar águas, canais, em vez de rio, tipo aquela coisa, né? Vai puxando e tal, até poder colocar a sua plantação. Então eles sempre plantavam as suas árvores próximas desses canais de água. Por quê? Porque a água é essencial para a vida. A água é essencial para manter a gente vivo em pé, assim como a árvore também somos nós. Mas assim, agora é necessário que essas árvores estejam próximas das águas. Isso fará com que elas recebam todo o necessário para crescerem, fortalecerem e permanecerem firmes mesmo diante de tempestades que surgirão na sua vida. Agora, é interessante que quando nós vemos água na Bíblia, ela fala muito forte sobre a palavra de Deus. Também fala sobre o Espírito Santo, mas eu quero nesse primeiro momento falar sobre a água como palavra de Deus. Porque Jesus, ele disse em João capítulo 15, quando ele fala da videira e tudo mais, João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós podemos ver que Jesus, ele está falando de serem limpos pela palavra, e ele fala ali realmente de algo que eu e você podemos aprender, como a palavra de Deus nos limpa. E aqui, amada igreja, é o motivo de muitos estarem desistindo de tudo. Por quê? Porque se nós vemos que a água é essencial para a árvore crescer, e a água na palavra nós também podemos, na Bíblia nós também podemos ver que fala da palavra de Deus. Se eu não tenho água na minha vida, eu não consigo sobreviver. Da mesma forma, da parte espiritual, na nossa caminhada hoje com o Senhor. Porque a razão de muitos estarem desistindo de tudo é porque talvez o primeiro grupo são pessoas que têm um relacionamento superficial com a palavra de Deus. São pessoas que não se aprofundam na palavra. São pessoas que têm um relacionamento, meu irmão, praticamente quase zero. São daqueles que o devocional do dia dele é abrir o Instagram e ver o primeiro post que saiu de glória. Eita glória, aleluia, é nóis, valeu, tamo junto, obrigado Senhor, recebi o meu alimento do dia. Bênção demais, agora vamos para a rotina. E aí, você acaba vendo que as pessoas, por não se aprofundarem na palavra, por não receberem a palavra como água do Senhor para nutrir, para hidratar, para trabalhar em suas vidas, elas infelizmente acabam olhando para as suas vidas e, devido ao seu baixo relacionamento com a palavra de Deus, elas não conseguem permanecerem firmes na caminhada com o Senhor e crendo nas promessas do Senhor. São pessoas que elas conseguem se envolver com tantas coisas, elas conseguem ter uma rotina delas tão incrível para tantas coisas, mas quando fala da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, é uma guerra, é uma luta. Eu já vi gente falar do tipo assim: ah pastor, quando eu tiver vontade eu vou ler a Bíblia. Você nunca vai ter vontade de ler a Bíblia, porque irmão, chega uma hora que a tua carne começa a gritar. Você chega uma hora que você fala: mano, não dá. Você acha que todo dia eu acordo? Mano, vejo a hora de ler a palavra. Tem dia que eu acordo e falo: Jesus amado, acordei já, eu acabei de fechar os olhos, mas dentro de mim eu dou comando, eu preciso da palavra, porque a palavra precisa bater na minha vida, porque eu quero ficar firme em pé. Então aqui são coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Por isso elas acabam tomando decisões que na vida delas acabam trazendo destruições e consequências destruidoras seríssimas, porque elas acham que fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, Deus estará abençoando elas, e na verdade não. Deus nunca irá contra a palavra dele. Deus nunca vai contra a Bíblia. Então tudo que está na palavra de Deus é o que nós vemos que o Senhor deseja para as nossas vidas. Por isso que Jesus, ele diz lá em João capítulo 8, versículo 31 em diante: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Segura aqui. Segura aqui.
Quem verdadeiramente é discípulo de Jesus? O que permanece na palavra. Então eu posso falar que eu sou discípulo de Jesus? Até posso. Mas o que vai realmente comprovar que eu sou um discípulo de Jesus? Quando eu permaneço na palavra. E aqui, permanecer na palavra, deixa eu ver se eu coloquei essa palavra. Coloquei. Permanecer no grego fala de ser sustentado, ser mantido. Então você que é sustentado na minha palavra, você que é mantido na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então aqui nós conseguimos ver, e Jesus continua, versículo seguinte, versículo 12: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus está falando para um grupo que acabou de se converter, um grupo que acabou de ser impactado. Falou: cara, é o seguinte, galera, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E agora vocês começarão a conhecer a verdade. E essa verdade que vocês vão conhecer vai trazer o quê? Libertação. Vai libertar vocês do quê? Das prisões na mente, daquilo que o inimigo colocou de engano, de erro. Então à medida que vocês permanecem na minha palavra, e a minha palavra agora também permanece em vocês, penetra vocês, entra, ela começa a trazer o que é certo, o que é errado, e vocês agora decidem não mais fazer o que é errado, mas caminhar segundo a minha palavra. Por quê? Porque agora vocês começam a conhecer a verdade, e por conhecer a verdade vocês começam agora a ser libertos. Então os grilhões que aprisionavam vocês e áreas começam a ser removidos, conceitos, sofismas, situações que o mundo colocou distorcido, começa agora a ser arrebentado, e agora você começa a viver uma alegria verdadeira, agora você começa a viver uma paz verdadeira, agora você começa a ver o seu casamento ser mudado, o seu ministério ser transformado, a sua finança sendo impactada. Por quê? Porque você decidiu permanecer na palavra, e a palavra dele permanecendo em você, e isso faz você gerar muito fruto transformador e maravilhoso. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Agora, por outro lado, temos pessoas que tiveram até contato com a palavra, mas infelizmente não querem viver segundo a palavra. Então o primeiro grupo foram pessoas que é um relacionamento superficial. Agora tem outros que até tiveram contato com a palavra, porém infelizmente eles não querem viver segundo a palavra. Eles querem viver segundo os padrões deles, mas querem viver as bênçãos da palavra. Irmão, desculpa, não tem como, não rola. Ah, pastor, mas não concordo contigo. Você não precisa concordar comigo, você tem que ler Bíblia. É simples assim. Você não precisa concordar comigo. Você nunca vai ver, meu irmão. Você pode ver, eu sempre cito o que eu falo. Na internet, os vídeos são todos daqueles assim, né? Spirit leads around the church and we know the world is the way the world change. Fundo musical. Eu faço uns desses. Põe umas luzes. Aí a pessoa entra em cena. Não importa o que você faça, Ele tem algo para você. Faça as suas escolhas do jeito que você quiser, e Ele vai te abençoar. Aí você ouve aquilo. Oh, meu Deus, é tudo o que eu queria. Continuar fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, e Ele vai me abençoar demais. Como diz o Danduque, Camol Sambari. Jesus me ajuda. Gente, esse é o maior engano. É o maior engano. E infelizmente a internet deu voz para quem não deveria ter voz. Você já viu esses digital influencer pregar na rua? Vocês já viram eles evangelizando pessoas? Vocês já viram eles orando pelas pessoas? É muito legal. Não dá nada contra, gente. Eu também gero conteúdo, aleluia. Um dia estamos lá, tá lá, tem vidas que são impactadas. Eu recebo os testemunhos, bênção demais. Só que é muito fácil você falar de uma coisa que talvez você não viva. E muito fácil a pessoa trazer uma mensagem que é simplesmente uma mensagem totalmente equivocada segundo a palavra de Deus.
Então aqui, meu irmão, é algo muito sério. Então eu e você precisamos abrir os nossos olhos. Tem muita gente que está gerando muita coisa de Deus, da parte de Deus, mas tem outros que infelizmente não. E eu e você temos que estar atentos. Se nós queremos viver a verdade, a libertação, a transformação e permanecermos firmes, nós não podemos ter um relacionamento superficial. E muito menos, nós não podemos de forma alguma negligenciar a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém, gente? Então aqui o segundo grupo é aquele que eu falei. É aquele que teve um contato com a palavra, porém infelizmente não quis viver segundo a palavra. E aqui é a razão de nós encontrarmos, por exemplo, para quem já evangelizou, evangeliza, muitas pessoas que citam a Bíblia, mas infelizmente não a vivem. Eu já encontrei muita gente. Já fiz evangelismo, irmão, de rua, de praça. Você encontra o cara manja mais Bíblia que nós. O cara domina, mas o cara não vive. Porque do que adianta você ter a letra, mas você não ser transformado pela palavra? Não adianta nada. Do que adianta ter conhecimento? Já vi muitas pessoas, ela cita a Bíblia, mas ela não vive a Bíblia. Se nós pensarmos, Satanás citou a Bíblia, mas ele não vive a Bíblia. Ele falou para Jesus, a tentação, ele citou Bíblia. É só você pegar, quem tem Bíblia de estudo e referência, a cada momento que ele cita para Jesus, está citando a palavra. Dará ordem aos teus anjos, teu respeito. Meteu o salmão lá, quer fazer isso, pum, foi metendo Bíblia. Então aqui, essa é a razão também de outras pessoas que começaram a ouvir a palavra, mas não querem viver segundo a palavra. E hoje nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas, como eu já falei, tenho visto, que elas questionam a palavra de Deus, mas elas não questionam a vida delas segundo a palavra de Deus. Então você quer ver transformação na sua vida? Comece a olhar para a palavra. Paulo fala que é como espelho. Ela vai transmitindo, ela vai tocando, Tiago fala que é como espelho. Aquilo vai penetrando, vai refletindo quem você é, o que você precisa mudar, coisas que precisam ser transformadas e mudadas, e isso é muito sério. E se nós pensarmos, tem gente que não vai querer mesmo. Jesus, quando pregava, muitas pessoas foram impactadas, mas tiveram discípulos de Jesus que não queriam mais caminhar com ele. Jesus, quando começa a falar sobre o pão da vida, os caras ficaram escandalizados. Quando ele começou a falar o pão vivo que desceu do céu, o maná que vocês comeram, não foi Moisés que deu, foi meu pai. E ele começa a questionar, começa a falar, começa a pregar para os caras ficaram escandalizados. Os caras tipo, tô bege, mano, Jesus, que é isso? E os caras saíram, abandonaram Jesus, discípulos dele, que não eram só os 12, tinham outros, abandonaram Jesus, deixaram Jesus tipo no vácuo. E aqui é um outro ponto interessante, porque depois você vai lá em casa, você não vê Jesus como muitos falam hoje, e eu vou conversar com as pessoas e elas pintam Jesus romantizado. Elas pintam Jesus romantizado, tipo como se Jesus estivesse correndo atrás de todo mundo. Mas aqui você tem um texto dos discípulos dele, a qual ele fala algo muito sério. Porque as pessoas fazem assim, a hora que Jesus prega, os caras ouvem o que ele está falando, eles falam, mano, não dá isso não, estamos escandalizados, não rola. Ele sai de cena, você não vê na Bíblia escrito assim, ó. E Jesus naquele momento começou, Spirit live, gente, cadê vocês? Ai, gente, não vão, não, me ajudem, aonde vocês vão? Não, gente, Spirit Laser, não, Jesus, cadê você? Não, gente, volta. Você não vê isso. Não estou falando que o Senhor não tinha um amor, que não refletia, não é isso. Mas é que hoje a galera coloca uma roupagem de Jesus como tipo assim, ele só amou e não confrontou ninguém. E isso não é verdade. Porque na hora que as pessoas estão saindo desse momento, deixando Jesus, deixaram mesmo, você vai lá em casa depois, eu não coloquei que é muito texto aqui, mas eles vão deixando Jesus. Jesus não falou, gente, vamos atrás deles, Pedro, pega a carruagem, vamos, Spirit leads run. Não fez isso. Sabe o que Jesus fez? E aqui eu quero saber se você teria peito para aguentar o que Jesus falou para os 12. Porque os 12 ficaram, mas o resto foi. A hora que a galera está indo, Jesus faz a seguinte pergunta, João 6,67. Anota, depois você vai ler em casa o capítulo inteiro.
Coloca para mim no telão, por favor. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Traduzindo na versão hoje da quebrada, pay. E aí, galera, vai dar linha na pipa também? Vai vazar? Não, mas Jesus não é esse. Cadê o amor, Jesus? Meu irmão, para de querer fantasiar uma coisa que não está na Bíblia. Jesus, ele vira para os 12, tipo assim, a galera foi embora. Sabia que nem muitos iam querer realmente esse ensinamento. Aí ele vira para os 12, sabe que ele podia virar? A galera acha que Jesus virou e falou: galera, perdão, desculpa, eu não falei desse jeito, não era para constranger, meu Deus, e agora, como que vai ser? Não, ele vira para os 12 e fala assim, ó, e vocês, vão também? Se você estivesse naquela roda, qual seria a tua reação? O cara que você abriu mão de tudo para caminhar do lado dele, ele vira para você e fala assim, aí você vai também? Qual seria a tua decisão naquele momento? Qual seria a tua reação? Mas teve um que teve uma reação. Versículo seguinte, coloca para mim, por favor. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu vou, eu escuto algo que impactou a minha vida. Para onde eu vou atrás de algo que vai massagear o meu eu, meu ego. Eu não quero. Aquilo que o Senhor fala está penetrando, está machucando, está pegando, está arrancando uma craca. Mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso e sobrenatural. Então a tua palavra não é uma palavra para massagear quem eu sou. É a palavra para trazer uma transformação na minha vida. Então para quem irei? Eu não tenho para quem ir, porque em lugar nenhum eu ouvi uma palavra igual a tua. Em lugar nenhum eu ouvi alguém que falou de vida eterna. Em lugar nenhum eu ouvi alguém que falou: existe um Deus poderoso que pode mover, limpar, transformar, libertar, perdoar pecados. E esses que recebem a palavra são esses que viverão a bênção e a unção do Senhor nessa terra e na eternidade. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Vocês vão lembrar de mim essa semana quando eu ver o postzinho Spirit. Porque a galera fala de um jeito, às vezes escuta a galera conversando. Ai, mas Jesus não fazia isso. Aí quando eu cito esse texto, a pessoa fica assim, ó. Isso quando eu não cito o outro texto. Você imagina Jesus chegando com o chicote no templo? Vaza. A gente não imagina um Jesus assim, porque você imagina um Jesus tipo, não, chegou peitando quem tinha que peitar, confrontou o que tinha que confrontar. E quando eu vou conversar com uma galera, eu escuto umas coisas que Jesus me ajuda. Mas agora retomando o raciocínio, então aqui eu e você precisamos buscar diariamente a palavra de Deus para crescermos, amadurecermos e permanecermos firmes na fé. Porque quando você permite as palavras do Senhor, que tem palavras de vida eterna, penetrarem na sua vida, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Ela traz a vida de Deus. Ela impacta, ela transforma, ela restaura, ela cura, ela liberta. Essa é a palavra de Deus. Então Pedro olhou e ele sabia, cara, discurso pesado, Jesus. Você falou umas coisas que entrou em choque com a gente aqui. Contudo, eu quero isso que o Senhor tem, que é a tua palavra. Eu quero isso na minha vida, porque eu não encontrei em lugar nenhum palavras iguais à tua. São palavras de vida eterna. São palavras que trazem transformação. São palavras que trazem mudança. Então eu não estou aqui para que o Senhor venha me massagear, ou massagear o meu ego, ou querer aprovar tudo que eu faço. Eu vim aqui porque eu quero ser transformado segundo a tua palavra. Você crê nisso? Dê mais uma salva de palmas a Ele bem forte. Não tem essa pergunta aqui, mas eu faço para você. Você busca Deus somente para receber aquilo que Ele pode oferecer para você? Ou você busca Ele para ser transformado? Eu posso buscar Deus só para querer o que eu quero.
ficou meio fora isso daqui, né? Só para buscar aquilo que eu quero. Ou eu posso realmente me abrir para ser transformado, e automaticamente aquilo que Ele tem reservado para mim começa a me alcançar, e eu começo a viver tudo o que Ele tem para minha vida em nome de Jesus. Por isso, eu e você precisamos nos apegar à palavra de Deus. Já fazem alguns cultos que eu venho batendo nessa tecla. Palavra de Deus, se apegar à palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos vivendo em dias de apostasia. Apostasia são pessoas que acreditam na fé, acreditam no Senhor, mas elas começam a abandonar, não começam a crer mais. Estamos vendo dias como Paulo falou. As pessoas estão sendo mais amantes dos prazeres do que de Deus. Elas buscam respaldo na Bíblia para que possa garantir a coisa errada que elas estão fazendo. E elas vão. Ele fala que muitos começam a esfriar, o amor de muitos esfriarão, mas não todos. Tantas coisas. E o que faz a gente permanecer firme? A palavra de Deus. Porque quando você lê ali, você sabe, não é apenas um livro, mas é o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus é a palavra, o Logos. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, como fala em João. Então essa palavra, que é uma pessoa, que é Jesus, ela precisa crescer dentro de mim, criar raízes em mim, para que eu possa permanecer firme nos dias ruins. Porque quando os ataques vêm na mente, desista, não vale a pena, será que vale a pena continuar? Será que realmente tudo que está fazendo Deus vai mover? Será que a página pode ser mudada? Deus pode escrever uma história maravilhosa? Começa a vir aquelas questões que nós sabemos. Como que você rebate isso? Você precisa rebater isso na palavra. Quando ela vem, as vozes vêm trazendo para você essas sementes satânicas, destruidoras, você começa a rebater com a palavra. Por quê? Porque você quer que essa palavra não é só um livro, mas é o próprio Senhor, e Ele nunca vai contra a palavra dEle. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Então quando vem um ataque, você fala, a tua casa já era. Não, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é quem você pensa que é. Você é um pecador miserável, é só o que você fez. Sim, fiz caca, errei, pequei, mas a palavra fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos limpar de tudo. Ah, mas olha para a tua vida, você não vai conseguir avançar, você não tem forças. Ei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você começa a rebater os ataques que estão vindo segundo a palavra. Você começa a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então quando você se enche da palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você tem a palavra em você, a hora que o ataque vem, você fala, aqui não, aqui está blindado segundo a palavra. Aqui é a palavra que vai crescer no meu interior, é a palavra que vai tomar forma na minha vida. Então você pode falar isso de mim hoje, mas eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou, e eu viverei cada promessa que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Agora, em um momento do salmo que nós lemos no versículo 3, ele fala uma coisa que é um desafio para todos nós. Versículo 3, ele fala assim, ó: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui é onde muitos, infelizmente, não conseguem aguentar. O fator tempo. O fator esperar. Eu sei que hoje nós vivemos dias delicados, porque tudo é acelerado. Eu fico assustado com tecnologias, com as coisas, e eu gosto demais. Eu curto bastante. Agora você começa a falar sobre metaversos, pessoas vivendo como se fosse realmente na Matrix e tal. Tudo que você vê hoje é um nível assim acelerado de tecnologia. Você compra hoje, por exemplo, um aparelho de última tecnologia, já passou assim, meu irmão, no dia seguinte, no mesmo dia que você comprou da loja, nem é mais o último. Já saiu outro já na hora. Já vem, é a coisa que assim não tem como a gente mensurar mais. E tudo hoje em dia é feito para acelerar o processo para a gente. Tudo hoje é feito para otimizar o nosso tempo, fazer tudo para a gente. Só que nós pegamos todo esse processo acelerado
essa questão de otimizar tudo, e nós queremos trazer para a vida espiritual. Aí nós vemos as coisas acelerando, as coisas acontecendo num tempo, só que nós olhamos para a nossa vida e nós não vemos as coisas acontecerem. E aí é o ponto que a gente começa a ficar meio de cara. Porque nós olhamos e nós falamos: Deus, na boa, na humilde, eu estou aqui diante de Ti, Vossa Excelência, Majestade, Santo, puro, único, aquele que era, que é e que há de vir, o cavaleiro do cavalo branco, a raiz de Davi, estrela da manhã. O Senhor tem abençoado todo mundo e parece que a minha bênção na minha vida não chega. Parece que as coisas na minha vida não mudam. Eu tenho feito, tenho buscado, e cadê você? Cadê o Senhor? Parece que as coisas não acontecem. Gente, eu sei. Passamos por esses momentos, todos nós passamos. Essa é a hora que você canta aquela música: vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas tem hora que você nem glória a Deus quer dar, porque você nem quer saber mais de prova. Jesus, arranca de mim, me ajuda. Que tratamento na minha vida. Só que quando você olha aqui, os Salmos fala que no devido tempo, repete comigo, no devido tempo. Então existe um tempo para dar fruto. No devido tempo, dá o seu fruto. Então muitos, por não aguentarem esse processo do tempo, eles acabam fazendo algo que, se nós olharmos na natureza, fica difícil dar fruto. Porque imagina só, eu acabei de plantar uma árvore aqui, uma muda. No dia seguinte eu vou lá e falo assim: cara, essa muda não deu boa, não cresceu nada. Eu arranco ela daqui e coloco ela de cá. No outro dia eu chego e falo: cara, essa muda ainda não deu nada, cara. Eu arranco ela daqui e coloco em outro lugar. Cara, vamos ver se ela vai crescer. Não cresceu de novo. Outro dia, arranco daqui e põe ela para cá. O que vai acontecer com essa planta? O que vai acontecer com essa planta? Se todo dia eu fizer isso, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai sobreviver, sim ou não? Por que não? Por que não? Não criou raízes, não penetrou o solo. E aqui está o momento onde muitos de nós abortamos os sonhos de Deus, porque ainda não é o tempo de dar o devido, ou ainda não é o devido tempo de dar o fruto. E já que não deu o fruto no tempo que eu quero, eu saio da onde eu estou, eu vou para o lugar onde eu acho que vai dar fruto. Aí eu vi que não deu fruto naquele lugar, eu saio de lá e vou para outro lugar para ver se dá fruto. Aí eu faço uma outra mudança, agora eu vou mudar a estratégia, saio de lá e vou lá. Mas ele está falando: ei filho, existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus não está movendo. Não é porque você não vê as coisas talvez mudarem que você tem a percepção que Deus não está movendo e agindo nas nossas vidas. Existe um tempo para tudo nessa vida. E o fator esperar, o fator tempo é delicado. E pessoas acabam mudando de decisões, atitudes, até mesmo de lugares, porque elas falam: esse lugar não está dando certo. Mas ela não está entendendo que aquele é um lugar onde ela está sendo trabalhado. E quem decide que a árvore vai mudar não é ela, é o agricultor. É o agricultor. É o agricultor. Então planta, não muda do jeito que ela quer. O agricultor que observa e fala: cara, não é o tempo agora dessa planta aqui. Agora precisamos realmente fazer uma transformação nela. Então tem muitas pessoas que elas estão tomando decisões no lugar do agricultor, que é Deus. Então tem muitas coisas que não estão acontecendo. Não é porque Deus não está movendo, é porque elas decidiram entrar no lugar do agricultor. Jesus falou: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Deus, Ele decide como vai mover, como vai agir. Ele olha e fala: cara, tem hora de podar, tem coisa que está crescendo, está errado, vamos podar isso aqui, ó. Ah, mas está doendo, o que é isso, Deus? Ei, você não sabe o que está acontecendo. Tem entre nós que não vai crescer o teu galho, você tem potencial maior. Eu estou podando você agora porque eu sei o potencial que é dentro de você. Você vai crescer muito mais amanhã. Mas não quero. Então tudo bem, fica aí com essa coisa, com esse raminho mirrado, mas você pode ter um ramo muito maior. Então são áreas das nossas vidas que nós conseguimos ver.
Nós não olhamos as coisas acontecerem, nós queremos tomar decisões na hora, afobado, do jeito que eu quero, né? Acabou, já era. Ei, você está sendo trabalhado pelo agricultor. Você está sendo lapidado, forjado pelo agricultor. Tem que criar raízes. Quando eu entrei no Bola de Neve em 2001, eu tive um pensamento que talvez alguns de vocês já tiveram, mas já tive um pensamento. Eu falei, cara, vou visitar todas as células de São Paulo. Meu irmão, eu ia levar quase o ano inteiro para visitar todas as células de São Paulo, capital. É muita célula. Fui uma, hora que eu fui na segunda, fui em uma a qual eu participava e saí daquela célula e fui em outra célula. Hora que eu fui na outra célula, me apresentei e tal, e até hoje eu lembro daquela moça. Ela é uma pastora na igreja. Ela estava naquele dia visitando e ela estava sendo responsável naquela célula. E ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou o André Marques e tal, sou lá da célula tal, e na verdade eu estou aí fazendo um tour que eu quero conhecer cada célula. Ela falou assim, você já parou para pensar que você não está criando raiz em um lugar? Você quer ficar pulando de lugar em lugar, você precisa aprender a criar raízes. Porque naquele lugar você vai ser trabalhado. Aquilo eu confesso que quando ela falou, eu achei que ela estava ficando pirada. Falei, cara, a mina querendo cortar meu barato. Tipo, deixa eu no rolê. Só que aquilo entrou. E eu decidi firmar na célula. O que aconteceu? Tcharam, check. Teve raiz. Teve impacto. Teve mudança. Você cria raízes. Quando você entende tudo isso, então muitos querem acelerar o processo, mas infelizmente correm um grande risco da bênção se tornar maldição. Presta atenção. Muitos, por acelerarem o processo, correm o risco da bênção se tornar maldição. Provérbios 20 e 21, grifa na sua Bíblia isso, highlight, posta, marca geral. Põe para mim, por favor. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Tem a tradução que fala assim: a posse antecipada da bênção no seu fim se tornará maldição. O que ele está falando? Tem pessoas que estão querendo pegar algo antes do tempo, e ela não tem estrutura para suportar aquilo que está vindo. E aquilo que até poderia ser bênção, infelizmente, acaba destruindo ela, acaba se tornando o quê? Maldição, destruição no final. É mais ou menos assim, a pessoa, ela quer se relacionar com alguém, mas ao invés dela esperar o tempo certo, se envolver com alguém, ela quer achar uma estratégia e agir do jeito da força dela. A família no final é a bênção de Deus, mas por ela querer atropelar o processo, aquilo que deveria ser bênção, agora acaba se tornando ponto. São várias situações que nós podemos colocar na nossa vida. E aqui eu lembro de um rapaz, lá com a gente, lá em Curitiba. Ele era alguém que estava junto com a gente mais ou menos no começo. O pastor Bigard começou, nós já tínhamos virado uma igreja, saímos de uma célula e viramos igreja. Era uma igreja bem pequena, era um salão bem menor, devia caber, sei lá, umas 80 pessoas no máximo, bem socado. E era o começo da igreja do Bola de Neve Curitiba. E esse rapaz entrou. Esse rapaz, ele tinha um conhecimento de Bíblia muito maior do que o Bigard e eu. A gente reconhecia, o Bigard falava, mano, esse cara manja muito, top, pô, vai ser bacana com a gente. Beleza. O Bigard também falou, cara, você tem que esperar o tempo de Deus, cara, para as coisas acontecerem. Porém, aquele cara, infelizmente, por não saber esperar o tempo certo para dar fruto, ele quis atropelar tudo. Ele começou a olhar para a gente, para a igreja, para o pastor, para o ministério, bando de imaturo, bando de criança. Vocês não dominam nada, quem domina sou eu. E eu lembro que esse cara quis levantar, meu irmão, motim. Foi falar até com o apóstolo Rina, sobre o pastor Bigard. Ele tentou me chavecar. Tá vendo, Sal? Olha só o que o Bigard prega. Olha só o tipo de coisa. Pregação assim, pregação assado. Olha isso. E eu falei, cara, eu não vejo dessa maneira, cara. Pô, meu pastor tá no crescimento, eu também tô, estamos no processo. Bora, vamos aí. Não concordo e tal, não sei o que. Vou lá falar com o apóstolo Rina, não sei o que. Eu falei, então fique à vontade. Só que aí o Rina não recebeu, lógico. Já olhou e falou, mano, quem que é você na fila do pão? Eu falo com o meu pastor, não falo com você.
E aí o cara tentou se rebelar contra a gente, contra o pastor Bigatti, tentou fazer eu virar contra o pastor Bigatti. Rolou uma treta, mó BO, saiu fora da igreja, falando um monte, bando de imaturo, manda não sei do que, não sei o que lá. Só que no devido tempo, o fruto vem. Nós saímos daquele lugar, a igreja criou uma proporção que vocês não têm ideia, que eram cultos, 1.000, 1.200, não, eram 1.000 pessoas. Aí nós mudamos o barracão que é hoje, lá em Curitiba, que é no Boqueirão, culto com 2.000 pessoas. Essa pessoa viu, e depois que ela entrou, ela viu, ela falou: poxa cara, vocês estão vivendo o que vocês falavam lá atrás, só que eu infelizmente não soube esperar o tempo certo. Eu poderia estar junto com vocês. Pois é, poderia, mas não está, porque você quis algo antes da hora, e ao invés de esperar o tempo, você quis atropelar o tempo. Você quis ir para um caminho completamente diferente. Então eu posso tomar direções do jeito que eu quero? Posso, só que vão ter consequências. Então aqui Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, creia que, como esses salmos falam, árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo que fará será bem sucedido. O agricultor não te abandonou. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te deixou de lado. Deus, Ele não te largou. Ele não deixou você sozinho no meio de tudo isso. Ele tem cuidado de você. Se talvez Ele não está falando da maneira que você gostaria de ouvir, lembre que nesse momento você está sendo trabalhado, você está sendo forjado. Ele está trabalhando a sua paciência, está trabalhando o seu caráter, está trabalhando os seus medos, a sua ansiedade. Ele está trabalhando tudo isso. Então são coisas que eu e você precisamos abrir o coração e recebermos nosso coração. Então aqui nós temos a possibilidade de sair mudando de qualquer lugar. Nós podemos permanecer firmados, recebendo aquilo que o Senhor tem segundo a tua palavra. Então aqui, se você permanecer nele, Ele permanecerá em você, como Jesus falou em João 15:4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então Jesus fala, assim como um galho que é arrancado de uma árvore não consegue mais produzir o que está sendo liberado daquela árvore, Jesus fala, vocês não conseguem também. Se vocês se desligarem de mim, se vocês decidirem fazer o que vocês quiserem, aquilo que eu tenho para fluir não vai tocar mais tua vida. Mas se você permanecer na videira, aquilo que flui na videira, aquilo que corre na videira, aquilo que vem do Senhor, começa a tocar a tua vida, começa a impactar a tua vida, começa a transformar a tua vida, começa a restaurar a tua vida, começa a libertar você, e você começa agora a viver tudo que essa palavra poderosa tem. Então nessa noite é uma noite de você abrir o teu coração e falar, Senhor, que a tua palavra venha na minha vida e me transforme. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia.